Então tá, pessoal. Então, para concluirmos o nosso estudo, né, a importância, sobre a importância do Estado, né, nós vamos agora trabalhar com os conceitos, né, com as diferentes formas e características assumidas pelo Estado, né, ao longo dos tempos. Então, na realidade, nós vamos tratar assim das formas mais comuns, né, sob o ponto de vista da história ocidental. Né? Então, o Estado, né, como nós vemos, estamos estudando, tá, desde a nossa primeira aula, então ele é visto assim, ó, qual é a sua função, qual é a sua importância e se há necessidade, né, de se ter um ente, né, que gere a vida da sociedade. Então, né, como no próprio livro, né, o Estado, né, tratado pelo Hobbes, era um grande leviatã, né, aqui é uma figurinha, um grande monstro, né, quase que indecifrável. Tá? Então, é nessa perspectiva que nós vamos ver as várias formas que esse Leviatã, né, ele acaba assumindo, né, dentro, né, dos contextos históricos pelos quais a sociedade ocidental ela acabou vivenciando ao longo dos séculos. A primeira forma, né, como eu falei para vocês na nossa primeira aula, é o Estado absolutista. Né? O Estado absolutista, na realidade, se assenta, né, sobre a concepção e o pensamento do Thomas Hobbes, né, como nós falamos. De certa forma, o Maquiavel é o fundador, né, da teoria, né, do Estado absolutista. Mas quem vai dar mais conteúdo, na realidade, na sua forma, né, na sua ação, é o Thomas Hobbes. Bom, então a primeira forma de Estado moderno foi sim o Estado absolutista, né, que ele vai surgir lá, né, no século, né, 14 com a expansão marítima europeia. Tá? No estado que era necessário regrar a vida das pessoas e estar centrado na figura de um soberano. Né? Um soberano com os poderes dos homens, né? O poder temporal, mas também, né, que esse soberano ele fosse também tivesse, né, a graça divina, ou seja, os papas na realidade coroavam os soberanos. Então, o Estado absolutista ele nasce, na realidade, numa verdadeira aliança entre a burguesia, a classe rica, e os reis, né, que vão, na realidade, né, estar com medo, né, de perder o seu poder, né, e vão defender, na realidade, os seus poderes diante dos senhores feudais. É uma ruptura numa fase histórica transitória. Né, no final do feudalismo, onde ele vive sua crise, né, sustentado nos dogmas da igreja, com o Estado moderno. Então ele vai se consolidar dessa forma. E uma necessidade, né, de ruptura, de acumulação de capitais, né, privados por essa classe emergente, né, a burguesia, né, que vê como alternativa o fortalecimento do poder real, né, através da arrecadação de impostos, por exemplo, e através do comércio e da indústria. A frase célebre, né, do Estado absolutista foi aquela proferida pelo Luís XIV, da França, né? Quando ele diz o Estado sou eu. Eu acho que resume muito o que é a figura centralizadora do poder, né, de um rei ou de um soberano dentro dessa concepção de Estado absolutista. Que na realidade vai nortear, né, as principais características do Estado moderno. Né? Vai inaugurar essas características. Né? Caracterizado aqui pela centralização, por uma burocracia administrativa, a eliminação dos poderes locais, centralizando uma única figura, a formação de um exército potente, a arrecadação de impostos, a própria unificação, né, do sistema de pesos e medidas e a imposição da justiça real, né, que vai, na realidade, se sobrepor, né, à justiça dos antigos senhores feudais. Então, o Estado absolutista, né, ele surge, né, na concepção hobbesiana, né, de ser o quê? O grande Leviatã. Tá? O grande Leviatã, que lá no estado de natureza levaria o medo às pessoas, e ele nasce nessa necessidade de organizar, né, a vida das pessoas, a vida em sociedade, através desse pacto, ou de um contrato, né, entre o estado de natureza e o estado civil. Então ele se concretiza, ou seja, a figura do soberano, a figura do rei centralizador, ele se torna extremamente importante para que dê o quê? Que dê vazão a todas aquelas coisas pelas quais uma burguesia ascendente está nascendo. Tá?
Uma outra concepção bastante importante e ainda atual, vira e mexe e volta à tona, que é o chamado Estado liberal, o liberalismo. Tá? O liberalismo ele vai ter, assim, na realidade, né, historicamente falando, né, ele nasce principalmente com a Revolução Francesa, daquela necessidade, né, da burguesia industrial e comercial, ela começar a oferir lucros, ela começar a progredir diante, né, daquelas algemas, daquelas mordaças que o absolutismo na realidade colocava. Né? Era um empecilho para o desenvolvimento dos estados. Então vai nascer dentro de uma ótica política a ideia das liberdades individuais, como nós já falamos do John Locke, e também com as ideias do liberalismo econômico do Adam Smith. O Adam Smith vai escrever um livro famoso chamado A Riqueza das Nações, aonde ele vai falar dessa necessidade, né, do livre comércio, da livre concorrência, do Estado deixar de ficar autorregulando, né, a vida das pessoas. Tá? Bom, então no início do século XVIII vai emergir esse Estado moderno, né, chamado Estado Liberal, inaugurado com a Revolução Francesa. É aquela famosa frase, né, deixai fazer, deixai passar. Então, no Estado liberal, os valores estavam ligados ao individualismo, a liberdade e a propriedade privada vão ser extremamente valorizadas. Tá? Então, o Estado liberal ele surge como uma reação, né, pessoal, da burguesia à extrema centralização do poder econômico, né, e do poder político nas mãos do monarca. Então, ao invés de súditos, né, o que vai acontecer nos países por onde vai passar essas novas concepções? Tá? Então é uma ideia, uma ideia de um Estado liberal, tá? Aonde assim a principal característica, pessoal, a separação do que é público e do que é privado. Então, se antes tudo pertencia ao rei, agora o que é público passa a ser o que? De todos. E o privado é de cada um. Então, se o papel do Estado era apenas manter a segurança e a ordem, né, como defendia, né, o Thomas Hobbes, tá, para que os indivíduos mantivessem, né, e pudessem exercer suas atividades, agora o que é necessário? Tá? Que eles também tenham o direito de prover, tá, através do trabalho, através da sua liberdade, sem a regulação, sem a interferência do Estado, tá, as suas próprias condições do bem viver. Então a principal crítica que o Estado liberal, que os liberais vão fazer aos absolutistas, tá, é essa interferência imposta ao Estado, aonde regulava tudo. E o liberalismo não. Tá? O liberalismo defende, então, ou seja, voltando, a livre concorrência, a livre iniciativa, tá? Ou seja, é um Estado não regulatório, tá? É o Estado que deixa fazer e o Estado que deixa passar. Então, na realidade, em termos de marco histórico, essa concepção de Estado ela vai atingir sua crise, né, como nós veremos nas aulas de história, lá em 1929, com a crise da Bolsa de Nova York. Mas isso é um outro assunto. Um outro tipo, né, e características de Estado, né, políticas e econômicas, foram os Estados socialistas e são os Estados socialistas. Né? Tem uma máxima do Lenin, né, que é o principal líder, né, o grande articulador, né, da Revolução de 1917, que é o seguinte, ó, olha a frase dele. Ó, no capitalismo, o Estado é um comitê de negócios da burguesia. Aqui já mostra, né, a porta de entrada, qual é a proposição dos Estados socialistas. Na realidade, observe, né, o socialismo, tá, ele nasce e tem a sua aplicabilidade na Rússia da Revolução de 1917, como uma alternativa, tá, ao modelo arcaico czarista e como uma alternativa ao capitalismo dentro de um país atrasado que nem a Rússia. Então o Lenin, tá, ele coloca em prática as ideias de Marx, tá, em relação à questão do materialismo histórico, tá, e defende a ideia de questionar a propriedade privada. Ele surge então como uma reação ao Estado liberal. Tanto é que a Rússia, né, ela vai sobreviver à crise de 29, adotando uma nova concepção ideológica, tanto do ponto de vista político como econômico. E a saída é a socialização de tudo. Então, na realidade, uma crítica, né, à propriedade privada dos meios de produção,
Tá? E uma denúncia também à divisão da sociedade em duas classes fundamentais, a burguesia e o proletariado. Então, a grande crítica, né, que se faz é essa, né? Que uma classe, como defendiam os liberais, ia dominar o poder econômico, os meios de produção, e uma outra classe, que os socialistas vão chamar de proletariado, tá? Apenas serviriam como mão de obra. Então, o socialismo vai defender o que? A transformação das condições de produção, bem como a apropriação da riqueza na mão de poucos, e difundi-la né? Difundir toda essa riqueza para toda a sociedade. A Revolução Russa, então, ela vai dizer o quê? A superação do capitalismo, abolindo a propriedade privada e socializando, na realidade, os meios de produção. Então, para isso, o Estado teria um papel histórico transitório, que consistiria o quê? Em estruturar a sociedade e permitir o que? A livre organização do povo. Tá? Então, esse modelo, na realidade, ele acabou sendo exportado, né, pela União Soviética. Depois, em 22, a Rússia ela muda sua dominação com a anexação de outros territórios e passa a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, o Stalin ele vai colocar através, né, dos seus planos quinquenais, né, através de outras medidas opressivas, né, que vai ser colocada em cima da população da União Soviética, aí vai fazer com que a União Soviética ela se torne um grande país, porém continua ainda atrasado. Então ela tem um grande salto na indústria, tanto na indústria nas cidades como nos campos, e esses bens, num primeiro momento, seguindo a ideia de Lenin, né, serão distribuídos para toda a sociedade de uma forma igualitária. Mas depois, né, com a descoberta, né, do totalitarismo de Stalin, tá, e a opressão, né, que Stalin faz, e a caça às bruxas que ele faz em cima dos seus adversários, então mostra, né, que os estados socialistas tiveram um lado bom, o lado da justiça social, mas também o seu lado opressor, tá? Sustentado, né, num discurso socializante, tá? Com o fim da propriedade privada, e que fosse, né, a divisão dos meios de produção para todos, o que não foi bem assim. Um outro tipo, então, de Estado muito conhecido num determinado contexto histórico, né, que surge, né, após a Primeira Guerra Mundial e depois se extingue, né, com o final da Segunda Guerra Mundial, são chamados Estados nazistas e fascistas. Podemos juntar essas palavrinhas horrorosas em apenas um: nazifascismo. Bom, o nazismo alemão de Hitler, né, e o fascismo aqui do Benito Mussolini na Itália, na realidade foram movimentos assim de cunho antiliberal e também anticomunista. Tá? Nem o Estado liberal e nem o Estado socialista. Tá? Então, foram na realidade dois tipos de Estado muito semelhantes. Tá? Então, o Estado, segundo essa perspectiva, estava o que? Acima das organizações públicas e privadas, ou seja, uma ruptura, né, com o liberalismo. Tá? Por outro lado, o Estado controlava tudo. A vida das pessoas em todas as esferas, na educação, nas artes, né? No plano econômico também, procuravam que afastar os grupos financeiros, industriais estrangeiros. Então, são estados assim extremamente nacionalistas, tá? São estados extremamente nacionalistas e socialistas do ponto de vista daquilo que vão proporcionar dentro das suas próprias fronteiras. Então há uma grande aversão aos estrangeiros, a questão do xenofobismo, no caso da Alemanha também o racismo. Tá? Bom, então ambos os modelos eles vão buscar o que? Personificar um Estado com amplos poderes. Tá? Ou seja, o Estado ele controlava tudo e até acrescentaria e todos também, desprezando o individualismo e se opunha ao socialismo. Mas na realidade, né, nós vamos perceber nesses estados, tá, a prática, né, definida lá pelo Weber da dominação carismática, de um grande líder em países destruídos por contextos históricos, como as guerras, por exemplo, onde surgem essas lideranças que vão se opor aos tipos de estados aos quais eles combateram e lutaram, e colocam assim como salvadores da pátria, como uma nova possibilidade de regular e também de desenvolver os seus estados ou os seus países. Né?
Aqui o Carl Schmitt, que nós falamos sobre ele quando a gente tratou da política, que foi o grande fundamentador teórico, principalmente da Alemanha nazista. Defendendo, né, na realidade o Carl Schmitt era totalmente contra o socialismo, totalmente contra o liberalismo e defendia o quê? Uma ação forte e enérgica por trás do Estado. Um Estado centralizador, extremamente regulador dentro das suas fronteiras. Bom, seguindo essa perspectiva, um outro modelo também bastante importante, que vai ocorrer no período pós a crise de 29, pelas quais os Estados Unidos e alguns países da Europa e da América Latina vão viver, após a queda da Bolsa, né, de Nova York, em 29, que é o chamado Estado de Bem-Estar Social, que na realidade ele nasce de uma reorganização da economia dos Estados Unidos da América no período pós-29 e vai até a Segunda Guerra Mundial. Então, após as duas grandes guerras mundiais no século XX, então esses países ocidentais capitalistas vão tentar reconstruir as suas economias em novas bases. Então, depois da especulação, da crise bancária, né, da queda, né, da Bolsa de Valores de Nova York, em 29, então o governo norte-americano ele vai procurar o quê? Estratégias, pessoal, para sair da Grande Depressão econômica. Então, nada melhor que uma boa teoria, né, econômica que funcione muito bem na vida política e na vida ideológica de um Estado. Bom, aí nasce a teoria, né, do Estado de Bem-Estar Social, que foi uma teoria criada a partir de um livro, né, do grande economista John Maynard Keynes. Tá? Então Keynes faleceu em 46 e foi uma alternativa que na realidade levou os Estados Unidos, né, e os países capitalistas a saírem de suas crises. Então, neste modelo político, o Estado era o principal agente. Olha a diferença em relação ao Estado liberal. Tá? Então, o Estado ele assume novamente como protetor e defensor, tá, da vida social, tá? Vai ser o grande organizador da economia. Então, a responsabilidade do Estado é regular a economia, financiando obras públicas, redistribuindo a renda, tá? Promovendo o emprego, a moradia, a educação, a saúde, etc. Então, o que? Visando o que? O bem-estar da população. Ou seja, então aqueles direitos sociais vão ser direitos importantes dentro dessa concepção de Estado, tá? Com uma forma de controlar a população e também reorganizar economicamente e politicamente o país. Então esse Estado keynesiano, ou keynesianismo, como se chama, um exemplo, né, nós temos, né, a criação de alguns filtros para ajudar os trabalhadores, assim, medidas de proteção social, né, como sindicatos, tá, como salários alternativos e complementares para todo mundo, como salário mínimo. No Brasil da era Vargas nós vamos ver assim também, né, a aplicabilidade, né, do chamado Estado de Bem-Estar Social. Mas isso é outra história, pessoal. Por último, tá, a concepção característica mais recente do papel do Estado, né, os chamados Estados neoliberais. Como o próprio nome diz, é um novo liberalismo. Tá? Além de todas aquelas características do liberalismo, algumas coisas serão acrescentadas. Então este Estado, tá, ele vai surgir, tá, com a crise do Estado de Bem-Estar Social, que vai ser onde? Na década de 70, com a crise a crise do petróleo, em 1973. Então, a partir da década de 70, né, com a crise do petróleo, então o capitalismo ele vai passar por dificuldades sérias e vai precisar de alternativas para se reestruturar. Tá? Nós vamos chamar isso, na realidade, de reestruturação produtiva do ponto de vista econômico. Então, com isso, lá nos anos 70, há um aumento do desemprego nos Estados Unidos, tá? E vai se intensificar o quê? Os movimentos, né, de contestação, como os movimentos sociais, como o movimento operário e demais movimentos que vão se espalhar por toda a Europa. Então, neste momento, grandes teóricos da economia, tá, como o Milton Friedman, está aqui, por exemplo, e o Friedrich Hayek, que é um grande economista austríaco, vão apontar a política do bem-estar social como uma causadora de tudo isso que está acontecendo. Tá? Ou seja, o Estado sobrecarregado, sufocado, tá? Um Estado pesado pelo serviço público, pelo excesso de empresas estatais. Então, qual é a fórmula,
tá, para tentar reverter esse déficit orçamentário de pessoal desse estado. Tá? De países onde as inflações eram galopantes, eram mega inflações. Então esses países vão começar a defender o quê? Principalmente aonde? Na Inglaterra, da Dama de Ferro Margaret Thatcher, tá? Nos Estados Unidos de Ronald Reagan, isso no final dos anos 70, tá? E nos anos 80, e também aqui na América Latina, no Chile, né, durante a ditadura, né, a ditadura militar do Augusto Pinochet, nós teremos também uma demonstração, um laboratório latino-americano deste modelo neoliberal exportado, né, dos Estados Unidos e da própria Inglaterra. Então, essa teoria, na realidade, né, que defendia políticas chamadas neoliberais, o Estado vai se caracterizar o quê? Pela privatização dos serviços públicos. Tá? Alegando, na realidade, que o bem-estar dos cidadãos deveria ficar o quê? Por conta de cada um. Tá? Ou seja, é uma nova versão do Estado liberal, porém agora com outro elemento. É onde se vai abrir, né, o Estado, as privatizações, as parcerias público-privadas, tá? A flexibilização das relações de trabalho e a consequente precarização, o enfraquecimento de sindicatos, o investimento e o capital estatal, às vezes até para ajudar as grandes corporações. Então, um grande exemplo, né, coloco ali a flexibilização das relações de trabalho. Então, hoje, no mundo atual, nós temos essas formas. Ainda alguns estados socialistas, alguns que adotam características liberais e outros, né, que pendem pelo lado do neoliberalismo. Bom, aqui um quadrinho, né, onde mostra algumas formas históricas do Estado moderno, tá, através de três vertentes, na economia, na política e na sociedade. O Estado absolutista, vamos dar uma repassada aqui, pessoal, aonde a política mercantilista, né, vai controlar, vai exercer o controle absolutista da economia, a centralização da estrutura do governo, tá, a indistinção entre o que é público e privado, ou seja, tudo é do Estado, o Estado sou eu, como diria Luís XIV, e a sociedade, né, um conflito, né, dos chamados estamentos, dos estados, a burguesia, o clero, enfim. Qual é o evento que vai marcar o fim desse tipo de Estado? A Revolução Francesa e a própria Revolução Industrial. Tá? Os Estados liberais, na realidade, a questão do laissez-faire, o laissez-passer, deixar fazer, deixar passar. Ou seja, a autorregulação do mercado, tá, por parte do Estado, tá? A separação, uma característica importante na política, entre o público e o privado, tá? O Estado mínimo, ou seja, tá, o Estado garantir o mínimo de direitos individuais, a segurança, a propriedade e a liberdade, né, ainda sendo fatores importantes. Vai gerar o quê? Um conflito de classe, né, entre as classes trabalhadoras e os capitalistas, tá? Marcar então o Estado liberal. Qual é o fim, né, na realidade, do Estado liberal? O que vai marcar o seu fim? A Primeira Guerra Mundial, né, culminando com a crise de 1929. Os estados neofascistas, os nazifascistas, como nós estudamos, tá? A economia é uma economia de mercado autoritária, tudo regulado pelo Estado, um projeto político autoritário extremamente ideológico, né? E também a sociedade, o quê? A redução completa dos direitos civis e políticos. O que vai marcar o fim do Estado nazifascista? A Segunda Guerra Mundial. Os estados socialistas, né? A economia planificada para todo mundo, né? Regulada por um partido único, o Partido Comunista. E ai de quem não obedecesse às metas dos planos quinquenais ou que não obedecesse, né, os dilemas, né, do Partido Comunista. Politicamente, teoricamente, né, no início, um projeto de participação política da classe trabalhadora, uma ideologia de esquerda, tá, que vai acontecer um desvio, na realidade, depois, com a chegada ao poder do Joseph Stalin. Tá? Qual é, na realidade, o que marca o fim, né, dos estados socialistas? Né? Então eu vou enfrentar uma série de crises, um atraso tecnológico muito grande, né, tanto na indústria como no campo, tá?
E, na realidade, a partir da década de 70, né, o evento que marca o fim, né, dos Estados socialistas, embora existam alguns ainda pelo mundo, tá, é a queda do Muro de Berlim, né, com um marco geopolítico histórico, tá, que marca, né, essa concepção de Estado que no início, né, teve uma boa aceitação. Os estados, né, o estado de bem-estar social, então uma economia de mercado mais democraticamente regulada pelo Estado. O projeto político, na realidade, o que é uma ideologia voltada, né, para os projetos sociais, investimentos, distribuição de renda, etc. Tá? Garantia dos direitos sociais e também a ampliação do acesso, né, ao mercado de consumo, ou seja, gerando empregos, né, servidores públicos, tá? Salário em dia, vamos dizer assim, empregos, né, possibilidades de terem dinheiro em caixa, vamos dizer assim, para poder investir no próprio mercado interno como mercado externo. Então, essa alternativa do estado de bem-estar social do ponto de vista político. E do ponto de vista da sociedade, né, um amparo, né, uma ampliação grande aos direitos sociais. Tá? Qual é a crise, né, que vai acontecer, vai culminar, né, com a crise do chamado welfare state? É o choque, né, do petróleo em 1973 e uma grande crise fiscal. Por último, o Estado neoliberal, então uma economia de mercado progressiva, né, com a exclusão do Estado, chamado Estado mínimo. Tá? Do ponto de vista político, né, o retorno das teorias liberais e também uma releitura das novas teorias, né, liberais, tá? por teóricos, né, como Hayek, né, o próprio Milton Friedman. Tá? Do ponto de vista social, tá, o que nós vamos ter? Uma redução dos direitos trabalhistas, como nós já falamos, tá? Uma redução de investimento na área social, tá? O consumidor, tá? Ele vai passar a ser o cliente, né? Os trabalhadores, né, vão ser chamados de colaboradores, dando ideia que fazem parte do Estado. E mais ainda, né, a questão das iniciativas, né, as parcerias público-privadas e um enfraquecimento, né, que vai acabar acontecendo com um marco histórico, né, lá no final dos anos da década de 2000, na primeira década de 2000, 2010, 2011, tá, com a crise, né, de alguns dos seus principais suportes, né, que são as grandes corporações, onde elas vão enfrentar algumas crises econômicas sistêmicas e os estados, de certa forma, têm que interferir, né, para que garantam que elas não venham à falência. Bom, pessoal, com isso, tá, de uma forma breve, tá, nós percorremos assim, ó, o que é o Estado, o que se compõe o Estado, as principais concepções, né, que vêm desde os pensadores clássicos, né, passando por Marx, passando por Weber, e os tipos e as características que o Estado assumiu ao longo dos anos, né, desde o seu processo de organização. Espero que vocês tenham entendido, tá? E espero vocês para a nossa próxima aula de Sociologia. Então, muito obrigado, valeu, até a próxima.